Meus irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, apenas o verso 16. Mateus, capítulo 16, verso 16. Pedir aí os irmãos que fiquem bem atentos durante esse período que estaremos estudando a palavra do Senhor, porque leremos alguns versículos da Bíblia, e os irmãos acompanhando, fica bem mais fácil para todos nós aprendermos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode se assentar, amados irmãos. Nós estamos com uma proposta para esses próximos meses, a começar por hoje, a trabalharmos em algumas terças-feiras aqui no culto da palavra, no culto de ensino, algum tema ou um tema específico. E o tema específico para nós ministrarmos hoje fala justamente sobre a pessoa de Jesus Cristo. Todos nós sabemos, todos nós somos conhecedores de que todas as coisas, elas ocorreram, acontecem e acontecerão por causa desse nome Jesus Cristo. Mas nós sempre precisamos ter em nossa mente ou responder para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor ou aquelas que pedem a razão da nossa fé, como diz a própria palavra: quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Para um muçulmano, quem é Jesus? Para um espírita, quem é Jesus? Para um ateu, quem é Jesus? Para um filósofo, quem é Jesus? Para um sociólogo, quem é Jesus? Tá, mas e para nós, quem é Jesus? O texto que nós lemos aqui, ele está dentro de um contexto onde os discípulos eles estão chegando para Jesus e falando a respeito de Cristo sobre o que o que as pessoas estavam dizendo, quem era Jesus. Jesus perguntou: o que dizem, o que estão dizendo os homens sobre mim? O que as pessoas estão dizendo sobre mim? Os discípulos começaram a falar: olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus, como sempre, procurou ensinar aos seus discípulos. E aqui Jesus vai utilizar a retórica, a pergunta. Ele vai virar para os discípulos e vai fazer a seguinte pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Ou o que vocês pensam, ou o que vocês entendem sobre a minha pessoa? Irmãos, a todo momento na palavra de Deus, nós vamos observar Jesus ensinando. Jesus é chamado de mestre na Bíblia aproximadamente 45 vezes. Tão profundo foi o ministério de Cristo e tão íntimo ele era de ensino, e ele percebe que a maneira dele trabalhar o discipulado dele era justamente através do ensino. A maneira dele trabalhar aqueles 12 homens, e não só os 12, mas os 70, e não só os 70, mas outras dezenas também, que andavam ao redor dele, era através do discipulado, era através do ensino. Então aqui ele começa a ensinar aos discípulos dele, e o Pedro ele vai dar uma resposta que fica marcada pelo evangelista Mateus. Mateus ele descreve isso com propriedade quando Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos irmãos, nós precisamos entender, acreditar, pensar, lembrar a cada dia, isso não pode sair do nosso coração, que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Ele é aquele que veio para salvar a humanidade dos pecados, assim como eu e você estamos inseridos dentro desta humanidade. Jesus Cristo, queridos, Ele é unigênito. E nós sabemos que unigênito, ele é da mesma característica do Pai. Ele é o primogênito.
Ele é aquele, irmãos, que estava com o Pai, que estava com o Espírito Santo, e aqui nós colocamos, né, que ele faz parte da Trindade. Irmãos, quem nega o Filho, negou o Pai. Quem nega o Espírito Santo, negou o Filho. Quem nega o Pai, negou o Espírito Santo. A Trindade, apesar de não estar descrita esta palavra na Bíblia, esta palavra ela é cunhada por volta do 3º século da era presente, nós sabemos que a Trindade ela existe. Por quê? Porque nós percebemos no decorrer dos relatos bíblicos, por exemplo, quando Deus ele vai criar o homem, ele vai utilizar a seguinte expressão: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O apóstolo Paulo, por exemplo, em suas cartas, ele faz questão de frisar, né, que existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. O Pai é aquele, irmãos, que continua guardando e cuidando de todas as coisas. Ele envia o Filho para viver nessa terra, para padecer por mim e por você. E quando o Filho ascende aos céus, ele envia o Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. Nós temos dentro de nós, você já parou para pensar nisso? Que nós temos dentro de nós a presença de Deus, através do Espírito Santo? Já parou para pensar nisso, que o Espírito Santo habita em você, com o Espírito Santo, ele se move em você, com o Espírito Santo, ele trabalha na minha e na sua vida, e ele não está fora de nós, ele está dentro de nós. Por que isso? Porque Jesus Cristo, certa vez, ele disse: eu vou para o Pai. Se eu for, eu vou enviar o Consolador. E assim aconteceu, ele foi e ele envia o Consolador. Então, Jesus Cristo, ele habita na sua vida. Jesus Cristo, ele habita na minha vida através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, irmãos, nós utilizamos uma expressão que Deus ele é transcendente e imanente. Como assim? Eu vou explicar. Transcendente, irmãos, ele transcende todas as coisas. Apesar dele ser o criador de todas as coisas, apesar dele ser o sustentador de todas as coisas, apesar dele conhecer a mim, a você e toda a humanidade pelo nome, ele também é imanente, ele habita dentro de nós. Ele faz questão de quando duas pessoas se reúnem e falam assim: Pai, nós queremos isso, isso e isso e isso, e nós oramos no seu nome, o Espírito Santo, e ele trabalha na nossa vida, e Jesus está ali no nosso meio, confirmando aquilo que nós estamos orando e pedindo a Deus em oração. Ele faz questão, irmãos, apesar da sua grandeza, para pensar. Qual é, ou qual seria, ou qual foi, ou qual será uma grande autoridade, seja em um âmbito que for, que vai se preocupar com uma pessoa tão simples como eu e com você? Para pensar nisso. Alguém que está aí nas redes sociais com não sei quantos K de seguidores. Essa pessoa vai nos ver e é mais um. Só que para mim, para Deus, nós não somos mais um. Para Jesus, nós não somos mais um. Nós somos alguém que Ele investiu em nós e para que nós venhamos a dar frutos para a honra e para a glória do nome dEle. Então ele habita em nós, ele é imanente, ele habita em nós. Jesus Cristo, ele habita em nós. E Jesus Cristo, irmãos, ele é tão grande, que mesmo ele, estando lá na criação, nós vamos observar aqui que todas as coisas foram criadas por ele estava na criação. Nós vamos observar que Deus, ele tem um projeto lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que ele começa a falar sobre esse projeto. Quando a serpente, engana lá o casal no Éden, Deus ele vai colocar ali o projeto dele, ele vai começar a divulgar o projeto dele, e esse projeto tem alguém especial, que é o filho, a descendência da mulher,
que é Jesus Cristo. Põe por favor, Gênesis capítulo 3, versículo 15. É um texto bem conhecido nosso. Me ajuda aí, isso. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é esse que feriria a cabeça da serpente, que pisaria na cabeça da serpente e teria o calcanhar ferido? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É esse que lá no livro de Gênesis, Deus ele começa a mostrar o grande projeto que o Senhor tinha, só que esse projeto, apesar de ter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como ator principal, ele vai morrer pelos atores coadjuvantes. Apesar dele ser o autor principal, dele ser a peça-chave, dele ser aquele que não pode sair de cena, ele vai morrer pelos coadjuvantes, por aqueles que estão ao seu redor, por aqueles que não teriam condições de se salvar por mérito algum, não teríamos condições de pagar, não teríamos condições de trabalhar, não teríamos condições de realizar nada pela nossa salvação, se não fosse a maravilhosa e preciosa graça de Deus, através de Cristo Jesus, para a vida da sua igreja, irmãos. Então, esse projeto ele vai acontecendo no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, né, eu coloquei aí que foi profetizado pelos profetas, e aí eu colocaria Isaías e Miqueias, só que acabou na hora de digitar lá, eu não me atentei a isso. Mas em Isaías capítulo 7, versículo 14, também é um texto bem conhecido nosso. Pode colocar, por gentileza. Isaías 7, verso 14, aí põe no data show que fica mais fácil para os irmãos, né, lerem. Né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, Maria, o pastor Natanael leu aqui, né? O anjo Gabriel, ele vai olhar Maria e vai chamar Maria de agraciada, de graciosa. Salve agraciada. É uma pessoa que é importante na história de Israel, da igreja. Só que a Maria, ela não tem o poder de interceder por nós. Nós respeitamos Maria, né? Maria foi uma mulher que, de todas as mulheres que pisaram nessa terra, ela teve o privilégio ímpar de carregar no seu ventre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ela foi uma mulher que o Senhor olhou do céu e falou: essa mulher aqui é uma mulher agraciada, vou dar esse privilégio para ela. Só que ela, né, até aí ponto, acabou Maria. Né? A partir daí, o foco todo, né, continua sendo em Cristo Jesus. Ela é importante, mas ela salva alguém? Não. Ela é importante, mas ela vai interceder por alguém? Também não. A Maria, ela não tem esse poder de intercessão, de interceder, né? Ela está nesse momento, né, a sua alma, ela está nesse momento, assim como de outros homens e mulheres que salvos foram pela graça de Deus. Mas o profeta Isaías é o profeta que mais vai profetizar sobre o Messias, sobre o Salvador da humanidade. Vamos lá agora em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Essas referências estão aí no esboço que estão nas mãos dos irmãos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Observe que não é maravilhoso conselheiro, é maravilhoso conselheiro. Não é maravilhoso, vírgula, conselheiro, ok? A língua portuguesa nos ajuda ali, ó. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, ok? Pai da eternidade, príncipe da paz.
Jesus Cristo, então, irmãos, ele traz não só estes nomes, estes atributos, mas tantos outros que nós vamos observar na palavra do Senhor. Então, ele foi profetizado pelos profetas, né, Isaías aqui em especial, que nós colocamos, mas existe um profeta menor, chamado Miqueias, no capítulo 5, vai lá, por favor, versículo 2, isso, Miqueias. Todas as vezes que você quiser encontrar o livro de Miqueias, você canta a musiquinha. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aí você encontra fácil qualquer profeta menor na palavra de Deus. E tu, Belém, Efrata, posto que é pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cuja origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pula para o versículo 5. E este será a nossa paz. A gente observa que esse profeta, Miqueias, né, apesar de não ser muito pregado, não ser muito mencionado, não ser muito falado, Miqueias também, ele tem a sua relevância quando ele vai profetizar a respeito do Messias, irmãos. Toda profecia, ela passa pelo processo do tempo. E toda profecia bíblica e toda profecia que vem pela vontade, pela ordem de Deus, ela acontece quer o homem queira ou quer o homem não queira, porque o dono da profecia é o dono de todas as coisas. Observe que ele nasceria, né, conforme disse a profecia e conforme ele nasceu, na cidade de Belém. Mas onde que Jesus morava? Onde que José morava? Em Nazaré. E como é que Maria, e como é que José iria para Belém, para Jesus nascer em Belém, posto que eles moravam em Nazaré? O que o imperador faz, irmãos? Lucas capítulo 2 nos ensina e nos explica isso. O imperador, ele faz um edito. Para quê? Para que os homens fossem até a sua cidade natal para o seu censo, para o seu recenseamento. Era como que, exemplo, alguém aqui nasceu no Nordeste. Qual cidade? É a irmã que eu olhei primeiro. Ceará, né? Mas qual cidade lá no... Fortaleza, né? A irmã nasceu em Fortaleza, lá no Ceará. Então, suponhamos que esse censo acontecesse agora, e suponhamos que... O seu esposo também é de lá? Não, né? Mas vamos supor, então, que seria com todos, né? E aí, nesse caso aqui na Bíblia, eram os homens, lembram? Porque os homens, as mulheres não tinham tanta eminência, não eram nem contadas. A gente sabe da história que Jesus ele veio quebrar, né, essa tradição, né, judaica que existia até a época de então. Mas o José, suponhamos que ele sai do Rio de Janeiro e vai, não tinha internet, né, não tinha nada disso, não tinha fax, telefone, nada disso, irmão. Aí ele tem que sair da cidade dele, Nazaré, e ir para Belém. E quando eu li isso, certa vez eu fiquei me perguntando por que o imperador não fez o edito 5 meses antes de Jesus nascer? Por que o imperador não fez o edito 6 meses depois de Jesus nascer? Por que o imperador ele vai fazer um edito justamente no período certo que José sairia de Nazaré e iria para Belém? Porque quando Deus quer, até o imperador obedece. Irmãos, não tem outro jeito. O nosso Deus governa todas as coisas e ele não perderia o controle. Jesus nasceria em Belém como foi profetizado e assim aconteceu para a glória de Deus, irmãos. Assim aconteceu para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus ele não está preso
nas nossas vontades, nas nossas, às vezes, mazelas, nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições. Deixa eu só abrir um gancho aqui. Talvez Deus te prometeu algo, Deus fez uma promessa para a sua vida que vai acontecer em Belém, só que você ainda está em Nazaré e você não está vendo condições e nem o porquê ir para Belém, mas calma que no momento certo o edito vai acontecer na sua vida e a promessa de Deus lá de Belém vai acontecer e a bênção vai chegar para mim e para você, meu. Basta a gente esperar e a gente crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, Maria, ela vai gerar Jesus por intermédio, através do Espírito Santo de Deus. E ele, então, é criado em Nazaré. Jesus, ele é criado em Nazaré, por isso que ele é chamado Jesus de Nazaré. Ele é criado em Nazaré. Só que ele nasce em Belém, né? Depois que ele nasce, lembram que o Herodes, ele vai ter com os magos, vão ter com Herodes, né? Herodes acaba sabendo que o rei nasceria, e o Herodes fala assim para aqueles homens, né? Que não eram 3 reis, ok? Eram reis. Levaram ouro, incenso e... Quantos eram? Não tenho a mínima ideia. 5, 8, 2, era mais de um. Porque a Bíblia fala reis, ok? Plural. Então não era rei, era mais de um. Se eram 3, 4, 5, 8, 10, 15, eu não tenho a mínima ideia. A Bíblia não nos dá margem para pensar nisso, mas a tradição católica lá, bota lá no presépio quantos? Aí a gente acaba colocando esse negócio na cabeça de 3, né? E aí, quando eles não voltam até Herodes, o que Herodes ele vai fazer? Herodes vai mandar matar as crianças, os meninos, os bebês, irmãos. Só que mais uma vez... O anjo vai chegar para o José e vai avisar para José, e o José ele vai sair daquela localidade, vai para o Egito, fica lá um tempo, e depois da morte desse Herodes o Grande, que eles voltam para a região onde Jesus, então, ele vai crescendo. Irmãos, Jesus ele cresceu, Jesus foi uma criança, Jesus foi um pré-adolescente, Jesus foi um jovem, e aí... não era como eu e você, porque ele era o próprio Deus. Algumas pessoas hoje, deixa eu só também abrir outro parênteses aqui, algumas pessoas insistem, alguns teólogos liberais, que estão assomando alguns púlpitos por aí, e insistem em dizer que Jesus pecou. Que Jesus errou, porque Jesus era homem. E homem, irmãos, todo homem peca. Todo homem tem a natureza adâmica, irmãos, pasmem. Tem gente por aí ensinando esse tipo de coisa. Só que a Bíblia que eu sigo e a Bíblia que você segue nos ensina que Jesus, em tudo, ele foi tentado, mas não cometeu. Então fica com a palavra, irmãos. Eu vou ficar com a palavra. Em tudo ele foi tentado, mas ele não cometeu pecado algum, irmãos. A gente vai observar, vai lá em Lucas, por gentileza, capítulo 1, o versículo 35. O pastor Natanael já leu aqui na palavra introdutória. Vamos deixar isso aí para... Já foi lido, na verdade, né? Então a gente observa, irmãos, que Jesus Cristo, tá? Ele é criado de uma maneira ímpar. Jesus Cristo, irmão, ele tinha conhecimento das Escrituras. A Bíblia nos ensina que certa vez, quando o José e Maria eles vão para Jerusalém em uma das festas, eles voltam e no meio do caminho eles esqueceram Jesus na festa lá em Jerusalém. Eles retornam então até a cidade. E quem vai estar lá no meio dos doutores? Jesus, perguntando e respondendo. E diz a Bíblia que eles se maravilharam da inteligência e das respostas de Jesus. Aí a gente quebra aqui outro, sei lá, preconceito, preceito, que os teólogos liberais estão falando por aí, irmão.
que Jesus era analfabeto, que Jesus não tinha conhecimento das Escrituras. Irmãos, por isso que a gente precisa, né? Uma vez eu escutei, no 10º aniversário aqui da igreja, eu escutei o pastor Clésio pregando, e eu guardei essa palavra comigo até hoje, que a gente precisa comer 1 quilo de sal com a pessoa, para conhecer a pessoa. 1 quilo de sal. Né? As pessoas às vezes estão por aí falando, pregando, ensinando determinadas coisas. A própria Bíblia, irmãos, ela nos diz que aqueles doutores ficaram impactados com o conhecimento de Jesus. É claro que a gente entende que Jesus não participou de uma escola rabínica, como Paulo, por exemplo. É claro que a gente entende que Jesus não participou de uma escola rabínica como os fariseus, como o Sinédrio, por exemplo, como Gamaliel, por exemplo. Mas olha só, quem é Gamaliel? Uma criatura diante de Jesus, o Criador. Como é que a criatura vai saber mais do que o Criador, irmãos? Como é que a inteligência humana vai ser maior do que a sabedoria divina? Não existe esta possibilidade, queridos. Então a gente aprende através da palavra de Deus que Jesus Cristo, irmãos, ele era alguém, né, que veio nesta terra e ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele chorou. Como homem, ele dormiu. Como homem, ele sentiu fome. Como homem, ele sentiu sede. Como homem, ele angustiou-se. Como homem, ele se sentiu abandonado. Como Deus, ele ressuscitou Lázaro. Como Deus, ele curou leprosos. Como Deus, ele deu vista a cegos. Como Deus, ele fez paralítico andar. Como Deus, ele ressuscitou ao 3º dia. Está sentado à destra de Deus e breve vem buscar a sua igreja, irmãos. 100% homem, 100% Deus. O Jesus que nós servimos, irmãos, ele veio em terra para mostrar para mim e para você que é possível sim nós vencermos as batalhas e as agruras da vida quando a gente coloca Cristo no centro da nossa vida. Quando a gente coloca o Senhor, irmãos, ou quando a gente deixa Jesus conduzir o barco da nossa vida. Quando as tempestades vêm, nós temos a quem recorrer, quem? Jesus Cristo. Quando os problemas vêm sobre a nossa vida, cresce, né? Quando as ondas, já viu tem umas imagens na internet, aí, em redes sociais? O camarada é um surfista, uma onda muito grande, não sei quantos metros de altura, mas com certeza você já viu em algum lugar, algum filme, ou na praia, uma onda muito grande. Aí eu fico pensando, o que aquele surfista fica pensando quando vê aquela onda? Eu ia falar assim, Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Mas quando essas ondas emocionais, quando essas ondas espirituais, quando essas ondas, irmãos, no âmbito da nossa alma vêm contra a nossa vida, não adianta a gente querer, com a nossa experiência, querer dar um jeito e sair daquela onda. Basta a gente clamar ao nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele continua, diz a Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, nele não há sombra de variação. A gente já ouviu aqui algumas vezes, não poucas, que Deus não errou em escolher a cada um de nós. Deus não errou quando o Senhor chamou os seus discípulos para que os seus discípulos participassem do colegiado apostólico dele. Não, ele não errou. Ah, mas Pedro negou, mas Judas traiu, mas os outros se esconderam, só João acompanhou Jesus até o Calvário, mas ele não errou. E entendamos que quando Judas, por exemplo, Jesus era tão forte,
mentalmente, espiritualmente falando, que quando Judas vai o negar, vai o trair, Judas chega diante dele, Judas dá um beijo nele, e ele fala para Judas: amigo, aqui vieste. Ele não estava preocupado, irmãos, em morrer na cruz, porque ele morreria na cruz, ele sabia disso. A preocupação de Jesus Cristo naquele momento era mostrar para Judas: rapaz, aconteceu, mas eu não quero perder a sua amizade. Aconteceu, mas você para mim é um amigo. Só que Judas, ele acaba se precipitando. Judas acaba, colocando, como é que é, o carro na frente dos bois. Ele acaba indo por um caminho que Deus, não queria para a vida dele. Diferentemente do Pedro, mas isso é para outro momento, Vamos seguir aqui. Mas Jesus, então, irmãos, em momentos que ele é colocado em atrito, em aflição, em momentos que ele é colocado em choque, em momentos que a alma dele grita, por exemplo, quando ele vai orar, e ele chama para perto dele Pedro, Tiago e João, para mais perto, mas mesmo assim ele se afasta um pouquinho, e ele daqui a pouco ele sabe que ele vai ser preso. Ele sabe que ele era sexta-feira, irmãos. Era quinta-feira, na verdade, à noite ali. Ele sabe que ele vai ser preso. Madrugada de sexta-feira. Ele sabe o que ia acontecer com ele. E ele vai chamar aqueles homens ali, os homens acabam dormindo. E ele chega: vocês não podem orar comigo só um pouquinho? E é interessante que ele vai chamar os três mais fortes. Os três que como é que chama, presbítero Arne? Mais próximo lá da cúpula, É o que está fazendo a segurança lá do capitão. Que não vai deixar o camarada... Não, a gente está aqui contigo. Aí Jesus, ele volta de novo para orar. Aí ele retorna novamente. O que eles estão fazendo? Mas mesmo os discípulos dormindo, Jesus não deixou de confiar uma obra na vida daqueles homens. Porque Jesus, ele sabia que eles estavam dormindo por um momento. Eles estavam passando por um momento de fraqueza. Eles estavam passando por um momento de tristeza, quem sabe. Mas Jesus, ele sabia que aquele momento ia passar. Parênteses para a gente aqui nessa noite. Sabe aquele momento de fraqueza? Sabe aquele momento de tristeza? Sabe aquele momento de desânimo? Sabe aquele momento que você fica pensando que não vai dar mais certo e que de repente você olha: eu parei, e de repente você pensa: Jesus não conta mais comigo. Ei, ele continua contando contigo, porque ele sabe que nós somos humanos, nós somos falhos, mas ele nos espera ali na frente para estender a mão para nos conduzir em triunfo novamente, irmãos. Para pensar, a gente está falando aqui de Pedro, Tiago e João, irmão. Pedro vai pregar, depois 3.000 homens se convertem, 5.000 homens se convertem. Os três, antes da morte de Tiago, decapitado no Atos capítulo 11, se a memória não me falha, eram ali os colunas da igreja, depois passou a ser o Tiago, o irmão de Jesus. Mas você observa que esses homens eram homens, irmãos, que o Senhor usou muito. João, Deus deu para ele a revelação lá no livro de Apocalipse, na ilha de Patmos, que é o livro de Apocalipse, a qual nós temos, irmãos. Ou seja, homens que em um determinado momento da vida, eles até cochilaram, eles até dormiram, mas o mestre é longânimo. O mestre, irmãos, ele continua contando. Irmãos, o mestre, ele poderia enviar anjos para pregar a sua palavra, mas ele conta comigo e contigo para que essa palavra seja pregada e para que almas se convertam e para que vidas aceitam a Jesus, irmãos. A obra que Jesus ele faz durante aproximadamente 3 anos é uma obra muito maravilhosa. João, no capítulo 21, no versículo 25, nos informa que se fossem relatados todos os milagres de Jesus, tudo que Jesus tinha feito, tudo que Jesus fez, nesse curto período de tempo, quando ele esteve aqui nessa terra,
não caberiam livros neste mundo, irmão. Os evangelhos, eles vão narrar situações e momentos da vida de Jesus. Só que os evangelhos não narram Jesus vivendo o dia após dia de Jesus. Não é o diário, né? Obrigado. Os evangelhos não é o diário de Jesus. Hã? Não é. Foram momentos que os evangelistas, depois de anos, tá? O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, no ano 40 aproximadamente depois de Cristo. Hã? Desculpa, no ano 60 depois de Cristo, tá? A gente observa que passaram-se um tempo. Olha só quanto tempo se passa. Então eles relataram ali, né? E o evangelho de Marcos é chamado de proto-evangelho. É o evangelho que Pedro vai informar para Marcos sobre o que Jesus passou. Por isso que é bem curtinho, né? É bem simples, é bem rápido de se ler. A gente vai observar que Jesus deixou relatado, Deus deixou relatado somente aquilo para que hoje eu e você pudéssemos crer que Ele é o Salvador do mundo. E algo interessante, que eu fazendo uma pesquisa recentemente, conversei até com o pastor Robson algumas semanas atrás sobre isso. A gente geralmente costuma dizer que o ministério de Jesus durou quanto tempo? E de onde a gente tira isso? Que conta é essa? A gente costuma dizer isso. Né? Todos nós falamos, quantas vezes, né? A gente, 3 anos e meio, aquela coisa toda. E aí, quando a gente, deixa eu dar aqui dar uma chave aqui para a gente abrir esse mistério, que não é mistério, né? E eu também eu aprendi isso agora, meses atrás, que quando a gente vai estudar o Evangelho de João, nós vamos, João, mencionar a quantidade de Páscoa relativa aos anos de Jesus, do ministério de Jesus na Terra. Então, João é o único que vai narrar 3 momentos de Páscoa. Se foram 3 Páscoas, foram 3. Por isso que é bom estudar a palavra de Deus. Até então eu não tinha nem percebido isso. Eu passava, sempre falei, sempre ouvi, mas eu ainda não tinha me apercebido desse detalhe das Páscoas. E João é o único que vai narrar, o evangelista João é o único que vai ter a preocupação de elencar esses três Páscoas que Jesus ele passa, 3 momentos distintos. Então, foram muitas coisas que o mestre fez. Foram muitos milagres que ele realizou. E chegou o momento, irmãos, que Jesus ele tinha que cumprir o propósito para o qual ele veio na terra. Ele não veio aqui somente para realizar milagres. Ele não veio aqui somente para cuidar de dores humanas, de dores na carne. Ele não veio aqui somente para restaurar, né, o leproso, para restaurar o paralítico, o cego, não. Para dar vida, ou trazer a vida novamente ao Lázaro, não. O propósito de Jesus estava acima disso. Porque o que Jesus estava vivendo aqui, claro que a gente vive numa proporção bem menor, é uma batalha espiritual. Por quê? Porque ele precisava passar pela cruz. Por quê? Porque ele passando pela cruz, ele morrendo, conforme profetizado foi, lá em Isaías 53, por exemplo, a gente ia ter a liberdade de servi-lo, de segui-lo, e ele vencendo a morte, era para mostrar para o diabo, para a morte, para mim e para você, que nós também teríamos e temos condições de vencer a morte também. Então, o que Jesus ele vai passar ali na cruz, né? Toda essa pressão emocional que ele passa, foi muito mais forte, angustiante, dolorosa do que os flagelos dos soldados romanos. Foi muito pior, irmãos. Mas ao mesmo tempo que ele estava sofrendo, ele estava cumprindo o propósito designado por Deus para que ele viesse a cumprir. Parêntese de novo. Às vezes dói, irmãos. Às vezes machuca. Às vezes a dor na alma é pior do que a dor física. É pior do que... Qual é aquela doença que dá que fica tudo chikungunya? Qual é o nome?
Zika, né? Zika, né? Alguém que pegou Zika? Né? O pessoal fala que fica com dor nas juntas, lembra quando começou esse negócio? Aí fica semanas, meses com esse negócio. Tem dores na alma, que são piores do que essas dores. Mas cumpra o propósito de Deus na sua vida, irmãos. Porque lá na frente, irmãos, Deus ele está nos aguardando. Eu costumo dizer, e é bem simples essa fala, Deus ele não, e a Bíblia nos ensina isso, Deus não nos dá prova maior que a gente não possa suportar essa dor na alma que a gente está passando, querido e querida de Deus. Tudo ele viveu, tudo ele passou para mostrar para mim e para você, Manuel, você é capaz de suportar, porque eu sou contigo, porque eu estou ao seu lado, porque eu caminho com você. Não há dor que vá nos parar, que vá nos fazer retroceder do propósito de Deus para com a nossa vida, irmãos. Foi dolorido, foi. Os julgamentos injustos que ele passou, foi julgado sem direito de defesa, julgado por Anás, julgado por Caifás, julgado pelo Sinédrio, julgado por Pilatos, julgado por Herodes e julgado por Pilatos de novo. E ele vai ir depois julgado pelo povo, crucifica, crucifica, crucifica. E eu fico imaginando, né? Acho que eu não vou ferir a palavra, eu imaginar que o mundo espiritual das trevas, quando Jesus estava passando por toda essa dor, por todo esse tormento, por toda essa aflição, as potestades, as hostes malignas, de repente estavam pensando, nós vamos vencer, nós estamos conseguindo, não vai ter mais como, não vai ter mais jeito. Olha o que está acontecendo com ele, o povo está se voltando contra Pilatos, não vai, o projeto de Deus para ele deu tudo errado. Só que, queridos, mesmo ele sendo morto, mesmo ele sendo colocado em uma sepultura, mesmo essa sepultura sendo fechada, no terceiro dia, no domingo pela manhã, as mulheres chegam até o sepulcro, e é interessante que aquelas mulheres, elas vão até o sepulcro. O que tinha na porta do sepulcro, irmãos? E como é que elas tirariam a pedra? Mas elas vão. As mulheres, elas vão lá de manhã cedinho, irmãos, né? Para cuidar do corpo de Jesus. Acho que elas nem pensaram na pedra. Como é que, não sei. Mas elas foram lá, e quando elas chegam lá, irmãos, ela tem um encontro com o próprio Senhor. Maria, ela tem um encontro com o próprio Senhor. A pedra não estava mais no local, a pedra foi removida. E o interessante frisar que a pedra não é removida para Jesus sair, a pedra é removida para os discípulos observarem que ele não estava mais lá, irmão. Porque em um momento Jesus ele entra onde os discípulos estavam sem abrir porta, ele passa pela parede. Ele poderia muito bem passar pela rocha, por aquela pedra que estava na porta do sepulcro. Só que a pedra não sai dali para Jesus sair. A pedra sai dali para que as pessoas pudessem ver. Ele não está aqui. Ele ressuscitou conforme ele disse que aconteceria. Irmãos, tudo que o mestre ele falou, irmãos, aconteceu. E tudo que na Bíblia está relatado, irmãos, vai continuar acontecendo, irmãos. Mesmo depois de tudo isso que ele passou, ele ressuscita ao terceiro dia. E depois de ressurreto, ele passa aproximadamente 40 dias aqui nessa terra com os seus discípulos. Ele passa 40 dias, irmãos, andando, aparecia de vez em quando, sumia. Lembra lá no último capítulo de Lucas, os dois discípulos a caminho de Emaús apareceram para aqueles rapazes, foi conversando com ele. Daqui a pouco, Jesus entra dentro de casa, quando parte o pão. Só que chegou um momento, lá no livro de Atos, no capítulo 1, chegou um momento dele ascender aos céus, irmãos. E lá em Atos 1, verso 11, põe por gentileza.
Esse é um dos textos, irmãos, que a gente precisa, a igreja de Cristo, que nós precisamos guardar no nosso coração, ler, né? Entender isso. Os quais lhes disseram, os anjos, né? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Faz uma pergunta. Esse Jesus, que dentre vós, ou seja, que estava no meio de vocês, foi recebido em cima do céu. Qual a expectativa da igreja? Ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ele há de voltar para buscar a sua igreja, irmãos. Ele há de voltar para buscar o seu povo lavado e remido, irmãos, pelo seu sangue. Outrora nós não éramos nada, outrora nós estávamos no lamaçal do pecado e Ele nos tira de lá com a sua forte mão. E é interessante que Ele não pergunta para mim, Manuel, o que você pode fazer por mim para eu te tirar daí? Ele simplesmente vai lá e tira. Ele simplesmente vai lá e faz. Ele não está esperando, irmãos, não. Ele não faz esperando alguma coisa em troca. Nós que somos gratos a Ele, que fazemos, porque nós compreendemos que aquilo que Ele fez por nós é muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, irmãos. Então Cristo, Ele veio cumprir totalmente o projeto de Deus. E volto a falar aqui que Ele é o personagem principal. Mas sendo o personagem principal, Ele não esqueceu-se de nenhum dos seus coadjuvantes. Tão certo é isto, que a Bíblia diz que existe um livro. E esse livro, irmãos, é o livro da vida. E todos aqueles que estarão no céu ou que irão para o céu, tem o seu nome escrito no livro da vida. Porque o autor principal escreveu o nome do coadjuvante no livro da vida. Ele pegou o meu nome, o seu nome e escreveu no livro da vida. Ele não se esqueceu de mim e de você, meus irmãos. Eu termino dizendo o seguinte: a gente precisa continuar crendo, mesmo em meio a essa multiplicação da ciência, mesmo em meio a essa sociedade, né, tão vil, tão cruel, mesmo em meio a tantas pessoas que querem distorcer a palavra de Deus, mesmo em meio a tantas pessoas que querem dizer que a Bíblia não diz o que ela diz e dizer o que a Bíblia não diz, o que ela não diz, enfim. Nós precisamos continuar acreditando, queridos, que Deus, que Jesus Cristo, Ele é Deus. Ainda que não acreditem, Ele é Deus. Ah, Ele foi um filósofo. Para você, para mim, Ele é Deus. Ah, mas Ele foi um grande mestre. Eu sei que foi um grande mestre. Mas para mim, além de ter sido um grande mestre, Ele também é o próprio Deus. Jesus Cristo é o Verbo. A gente vê lá em João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, ele era Deus. Jesus Cristo, irmãos, é o Salvador da humanidade. Queridos, não há um outro nome. Paulo, ele diz que não há ninguém que pode ser colocado como alguém, como um mediador entre Deus e Jesus. Hebreus também nos ensina isso. Não há um mediador outro a não ser Jesus Cristo, o justo, irmãos. Não há nenhum ser nesta terra que tenha o poder, a capacidade de salvar alguém das garras das trevas, a não ser Jesus Cristo. A gente pode observar um advogado tirando um réu, ainda que o réu, ele fez o que fez. Algo terrível. Mas o advogado vai lá e livra o camarada da sentença. Ok? E às vezes não precisa nem do advogado, né? Tem uns indultos aí de final de ano, de Dia dos Pais, Dia das Mães. A própria lei libera uma turma aí. Mas enfim, Deus é o único que pode livrar nesta vida e após esta vida.
Porque nesta vida, irmãos, tudo é passageiro. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas estão presas em presídios, que lá aceitaram Jesus e estão livres espiritualmente. E tem muita gente aí, ó, que estão soltas, andando para cima e para baixo, mas estão agarradas com o pecado, não conseguem se desvencilhar disso e estão presas espiritualmente. Jesus, ele quer continuar nos libertando de todas as amarras do inimigo contra as nossas vidas, irmãos. Jesus tem um projeto para cada um de nós. Por isso que eu falei, né? Ele é tão grande. As crianças não cantam, meu Deus é um Deus grandão. Ele é tão grande, irmãos, mas ele é tão grande. Mas mesmo ele sendo tão grande, ele se preocupa com o micro, eu e você. Ele governa todo o universo. Os planetas não se chocam. A Terra está à distância do Sol, exatamente a distância que precisava ter para que ninguém aqui morresse queimado de tanto sol. E quem fez isso? E mesmo preocupando-se com tudo isso, ele preocupa-se com a nossa dor, com a nossa lágrima. Ele preocupa-se com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Ah, mas ele não tem que tomar conta de todo mundo, de todo o universo. Mas quando você está triste, ou quando você ora a ele, seja por motivo de gratidão, enfim, ele está te ouvindo. E diz a Bíblia, e eu termino dizendo isso, que ele enxugará dos nossos olhos toda. Ele quem vai enxugar. Para pensar nisso, irmãos. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente chorou e quem enxugou as nossas lágrimas foram os travesseiros? Foram as toalhas? Só que a Bíblia diz que quem vai enxugar é Jesus Cristo. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Jesus salvou-me do mundo.